decidi pôr para gravar, mas foi só um bem-vindo. Então agora eu passo a palavra ao seminarista Gustavo. No final de tudo, a gente põe nossas carinhas aqui para a gente poder se ver e se conhecer. Então, voltando, o Gustavo vai combinar como ele prefere, se quer que vocês parem e perguntem na hora, ou se a pergunta fica no final. E aí a gente combina tudo certinho, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos, mesmo virtualmente. Estamos juntos nessa nossa quarta semana da comunicação, não deixando que este tempo também de isolamento social, de distanciamento, nos impeça de estarmos unidos e refletindo um pouquinho sobre a nossa função dentro da pastoral da comunicação ao qual nós pertencemos. É com grande alegria, então, que a gente se reúne para, nesse primeiro momento da nossa semana de comunicação, né? Pode parecer até um pouco estranho a gente manter o nome, né, como Semana de Comunicação, sendo que a gente vai fazer os encontros aí ao longo de 3 finais de semana. Mas é esse momento formativo anual que nós temos para a gente poder ir refletindo. A gente quer como horizonte, como começo dos nossos trabalhos, da nossa formação ao longo dessa semana, trabalhar a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais que celebramos no dia de hoje, que a gente possa ter essa mensagem sempre em vista de todo o nosso trabalho, de tudo aquilo que nós vamos trabalhar ao longo desses nossos dias de formação. Quem tiver alguma pergunta, pode escrever, colocar no chat, ou mesmo a gente pode ir falando ao longo da apresentação. Hoje é mais um bate-papo, né, para a gente retomar alguns pontos, destacar algumas partes da mensagem do nosso Papa. Só abre o áudio aí, fala que tem alguma pergunta, para a gente ir interagindo também, certo? Mas antes... Pessoal, só um minutinho, Gu, desculpa. Pessoal, vamos mutando o Vai lá. microfone, todo mundo. Senão, o que acontece? Quando a gente põe aqui, quando o Gustavo fala, além do que ele está compartilhando, aparece o rostinho dele para vocês verem ele também. Se alguém ligar o microfone na hora, essa pessoa que aparece aqui. Então, na hora que vocês forem fazer a pergunta, por falar, aí vocês vão aparecer aqui na frente. Faz a pergunta e muta o microfone, tá bom? Para a gente poder acompanhar direitinho. Desculpa, Gu. Imagina, vamos lá. Então, justamente, quem que tiver alguma pergunta, se quiser fazer no final, mas pode fazer no meio também da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas antes, vamos então começar rezando para que o Senhor nos ilumine neste dia, neste momento formativo, e que nós saibamos abrir nosso coração para as narrativas e as histórias que nós queremos anunciar através da nossa pastoral. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre toda a nossa pastoral diocesana da comunicação, os nossos agentes, para que juntos saibamos ser dóceis ao Espírito de Deus e assim anunciar o reino de seu Filho Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar a nossa formação, nosso bate-papo hoje sobre a mensagem do Papa Francisco, que aí já está no logo da nossa quarta semana diocesana de comunicação. O tema da mensagem, então, é isso, deixa eu ver aqui que está travado um pouquinho. Pronto. O título da mensagem do Papa Francisco para este ano é "Para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história". Então o Papa pega
um trecho aí do livro do Êxodo, que a gente vai trabalhar um pouquinho para dar o título dessa mensagem e nos orientar ao longo desse ano. Lembrando que essa é a 54ª mensagem que os papas, ao longo aí dos seus pontificados, enviam por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais. E para a gente começar, antes de entrar na mensagem, a gente gostaria de trabalhar um pouquinho exatamente isso. Como que surge o Dia das Comunicações Sociais? Da onde vem? Qual é a inspiração para esse dia, para que a gente chegue, então, na mensagem dirigida pelo Papa Francisco a todos nós no dia de hoje? A gente tem que lembrar que o Dia Mundial das Comunicações Sociais foi celebrado pela primeira vez em 1967, com o Papa São Paulo VI. Então, os 54 anos, né, de forma ininterrupta, foram celebrados a partir dessa data do pontificado de Paulo VI, pouco tempo depois que São Paulo VI assume como bispo de Roma, como Papa. Mas não foi uma iniciativa dele, pessoalmente, sozinho, que teve a inspiração para celebrar este Dia das Comunicações Sociais. É fruto de um caminho que foi iniciado no Concílio Vaticano II. Esse concílio, o 21º concílio na história da Igreja, foi o primeiro que tratou exclusivamente em um dos documentos sobre a questão das comunicações sociais. Comunicações sociais, já vinham sendo trabalhadas e utilizadas pelos papas, né? Lá no século XV, nós já tivemos uma encíclica do Papa Inocêncio III falando sobre as comunicações, mas a escrita, sobretudo, né? A imprensa que surgia naquela época, então era a grande revolução, então o Papa se pronunciou e mostrou a importância também de nós a utilizarmos. Mas nunca foi tema de um concílio, né? Os concílios antes estavam mais preocupados de resolver as questões doutrinais, definir qual é a natureza de Jesus, definir se Nossa Senhora é verdadeiramente mãe de Deus ou não. Essas são as questões principais. No Concílio Vaticano II, a gente percebe, então, uma mudança. A Igreja não quer simplesmente só tratar da doutrina, mas quer também falar um pouco do aspecto pastoral, do aspecto do mundo em que nós vivemos. Ela não quer falar só reforçando aquilo que ela já falou anteriormente. Ela quer dar uma mensagem aos homens do tempo atual, do tempo presente, onde a igreja se insere. Então, nós temos o segundo documento do Concílio Vaticano II, o segundo documento aprovado pelo Concílio, é o documento que fala sobre as comunicações sociais. O nome do documento é o Inter Mirifica, que, né, os documentos dos papas têm como título as primeiras palavras do texto em latim, né? E o começo deste documento vai falar, né, entre as várias maravilhas da técnica moderna. Então, é um louvor que a igreja também dá pelas invenções que o homem faz para que nós possamos nos comunicar e estar um pouco mais próximos. E é nesse documento, então, que se pede a celebração de um Dia Mundial pelas Comunicações Sociais. Nós já tínhamos a utilização dessas comunicações, como eu falava, Pio XI, em 1931, faz a Rádio Vaticana, né, inaugura a Rádio Vaticana. Então, nós já temos a utilização. Era costume dos papas, desde Pio XI até João XXIII, fazerem uma rádio-mensagem por ocasião do Natal, de Pentecostes, da Páscoa, de algum encontro especial. Mas não tinha uma organização, um organismo, inclusive, dentro do Vaticano, para tratar sobre as comunicações sociais. E a partir desse documento, então, de 1963, a igreja começa a olhar com mais carinho, mais dedicação para as comunicações sociais. Lá no número 18 do documento Intermirífica, nós temos então o pedido que os bispos do mundo inteiro fazem para que se celebre mundialmente um dia especial para as comunicações sociais. Nós temos aí o trechinho. Todavia,
para que as múltiplas formas de apostolado da Igreja sobre os meios de comunicação social se fortaleçam em todas as dioceses do mundo, celebre-se anualmente, a critério dos bispos, um dia em que os fiéis sejam instruídos sobre as suas obrigações quanto a este assunto, convidando-os a rezar nessas intenções, a colaborar financeiramente para essa causa, donativos estes que serão cuidadosamente aplicados para sustentar e fomentar os institutos e iniciativas da Igreja segundo as necessidades do catolicismo mundial. Então, esse trecho deixa evidente a importância das comunicações, dos novos meios de comunicação que estavam surgindo na época para a evangelização no mundo todo. Todas as dioceses precisam começar a se articular e dar esse tipo de catequese, mostrando qual a importância das comunicações sociais, qual o papel de todos os fiéis dentro das comunicações. Não é restrito a um grupo, né? Então, celebrarmos hoje o Dia das Comunicações Sociais não é só celebrar aqueles que fazem parte da PASCOM, mas celebrar toda a comunidade que quer ser comunicativa, que quer fazer o anúncio de uma boa nova. É a missão de todo batizado, mas de maneira especial também celebrar estes que se dedicam mais afinco às comunicações sociais, não só nas nossas pastorais, mas aí nos meios de comunicação secular também, que continuam fazendo a sua mensagem, dando o seu testemunho. Então, aí, já nesse documento, a gente vê a importância de celebrar este dia. A partir daí, a partir desse documento, então, nós temos a criação, lá no Vaticano, do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais no ano seguinte, 1964. Não havia essa comissão para as comunicações. Já havia a imprensa vaticana, a rádio vaticana, mas não unidos para pensar a comunicação de forma integrada, a partir do concílio também. E a partir dessa comissão, desse conselho para as comunicações sociais, é que nós temos a proposta da celebração do Dia Mundial, atendendo o pedido do documento do Concílio Vaticano II, e se propõe justamente aí o domingo da Ascensão do Senhor. Porque, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o Cristo que volta para junto da Trindade deixa a missão de proclamarmos a Boa Nova aos apóstolos e a todos nós. Então, nós precisamos nos desdobrar para fazer com que o mandato que Jesus nos pede seja verdadeiramente cumprido. E de maneira especial, neste tempo que nós estamos vivendo, neste ano, parece até alguma cena parecida com aquilo que nós vemos nos textos bíblicos. No comecinho dos Atos dos Apóstolos, que recorda justamente a subida de Jesus aos céus, ali o narrador coloca de que os apóstolos ficam olhando para o céu um pouco perdidos, não sabendo o que eles faziam, vendo aquela cena tão maravilhosa do Cristo subindo aos céus. Essa pandemia, toda essa situação que nós vivemos, nos desestabilizou também. A gente ficou um pouco atônito, sem saber o que fazer. Mas, aos poucos, fomos entrando nos eixos, aos poucos fomos nos colocando, nos inserindo para fazer com que então esse mandato de Jesus pudesse ser realizado de forma plena, impulsionados, claro, sempre pelo Espírito que nós vamos celebrar semana que vem em Pentecostes, que vem sobre os apóstolos e reforça essa missão para todos eles. A mensagem do Papa Francisco, ela sempre é divulgada, né, dos papas, é divulgada no dia 24 de janeiro. Então, nós já tivemos a oportunidade de ler um pouquinho ela, mas era um outro contexto também, onde nós acolhemos essa mensagem lá no primeiro mês do ano. Nós estamos num outro contexto e é bom fazer uma releitura dessa mensagem também à luz daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Dia 24 de janeiro, recordo que é o dia da memória de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, padroeiro dos escritores, da imprensa. Então, tem toda uma importância também ser divulgada neste dia. Mas, claro, lembrem que o Papa não escreveu explicitamente para o contexto atual que nós estamos vivenciando da pandemia e dos desdobramentos aí do coronavírus, certo? Mas vamos, então,
entrar propriamente na mensagem que o Papa nos envia no dia de hoje. Essa é a introdução, ela já traz uma boa síntese daquilo que o Papa quer trabalhar ao longo dessa nossa mensagem. O tema central é a narração, como a gente pode ver aí. Desejo dedicar a mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das boas histórias. Histórias que edifiquem e não as que destroem. Histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. A gente sempre fala, né, de tantas questões que nós vivemos no dia de hoje para comunicar o evangelho, comunicar uma notícia, tanta dificuldade que muitas vezes nós encontramos e o Papa evidencia já um pouco isso aqui. Nós queremos nos apegar às histórias a partir do tema da narração para que a gente não se perca, mostrando esse papel pedagógico também, que a história nos ajuda a aprender com aquilo que já vivenciamos e traçarmos um caminho novo se necessário. Não perder as nossas raízes, não perder as nossas origens, que hoje é um medo tão grande quando a gente fala, sobretudo, da nossa juventude, que às vezes quer se ver distante daquilo que foi a sua origem, as suas raízes. O Papa coloca, então, justamente nesse eixo, para que a gente não se perca, para que a gente tenha um norte, para que a gente respirando sempre a verdade das boas histórias. Esses dois elementos. Para ser verdadeiramente uma boa história, a verdade precisa caminhar junto. Sem a verdade, não tem boa história. E aí a gente reforça, né, o Papa que já escreveu uma mensagem sobre as fake news, precisamos da verdade para fazer essa narração de forma correta. Sem isso, tudo cai por terra, né? Então precisamos nos apegar sempre mais à verdade, colocando as histórias que edifiquem, não as que destroem, não as que destruam. Isso também é muito importante porque nós não podemos achar que todo tipo de história é válida. Tem algumas que não merecem ser contadas, não porque são extremamente terríveis, mas porque elas estão desviadas do foco da verdade. Hoje nós vivemos, e a gente percebe no nosso contexto social, as guerras de narrativas, né? Então, nós precisamos fazer as narrativas corretas, verdadeiras, que edifiquem, não as que buscam apenas destruir. Histórias que ajudem a encontrar as nossas raízes, para que a gente não se perca, mas não somente para trazer para o nosso presente, mas sim apontando para o nosso futuro, tendo a força para prosseguirmos juntos. História não se faz sozinho, história não se faz apenas individualmente. Nós precisamos, então, dessa coletividade, seja ela qual for, da nossa comunidade, da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, do nosso ambiente onde nós estamos, para que a gente possa juntos fazer história. Claro, temos as dificuldades, porque na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos a necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrançamento dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. O Papa reconhece, então, que nós temos realmente muitas vozes, muitas narrativas, muita informação de forma geral, né, que nos rodeia. E a gente pode ficar um pouco perdido com relação a tudo isso. Nós precisamos, então, baseado naqueles critérios da verdade, das boas histórias, olhar qual é a voz correta a ser seguida, quais são as histórias que merecem ser contadas, as histórias que merecem ser partilhadas, porque elas edificam e não destroem, mostrando sempre algo que é tão importante para nós como igreja, a beleza. A beleza na igreja se manifesta na liturgia, no zelo pastoral, na vida da comunidade reunida, na partilha de vida que verdadeiramente acontece. Isso, então, precisa também ser trabalhado. Não simplesmente escrever um texto, mas ter aquela poética, aquela poesia para embelezar, falando de nós,
de toda a criação de toda a humanidade de uma forma bela, não só evidenciando, às vezes, aquilo que está um pouco complicado na nossa vida, mas evidenciando aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de melhor, já que somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, temos algo de bom e belo para que possa ser aproveitado também. Olhando o mundo e os acontecimentos sempre com ternura. Nunca é complicado, porque muitas vezes a gente sabe que os acontecimentos nos desestabilizam um pouco. É ter aquela visão do próprio Cristo, como a gente sabe valorizar aqueles que mais precisam da presença do próprio Deus. Participando de um tecido vivo. Mais uma vez o Papa reforça, né? Que nós não estamos sozinhos tecendo as nossas histórias, mas sim na nossa coletividade ligados uns aos outros. Essa então é a introdução da mensagem do Papa, e o Papa divide em 5 momentos, em 5 tópicos, a sua mensagem. O primeiro desses tópicos, dessas partes, vai falar exatamente sobre tecer as histórias, como o Papa já traça aí um pouquinho na sua introdução. A segunda parte, nem todas as histórias são boas. A terceira parte, a história das histórias. A quarta parte, uma história que se renova. E a quinta parte, uma história que nos renova. Então vamos começar pelo primeiro ponto da mensagem do Papa, tecer histórias. O Papa abre, então, esse ponto falando de que o homem é um ente narrador, é um ser narrador por natureza. Desde pequenos temos fome de histórias, como a temos de alimento. E a gente pode lembrar da nossa história de vida pessoal, da história das nossas crianças, que a gente acompanha o desenvolvimento, o crescimento, como as histórias já se fazem presente desde muito novos, né? A gente tem muitas vezes aquela mania, aquele hábito de contar as histórias para que as crianças possam dormir, mostrando que a gente precisa disso, a gente precisa alimentar essa necessidade da narrativa, assim como nós temos a necessidade do alimento. E como essas histórias nos cercam e nos influenciam. Sejam elas as histórias que nós contamos, a nossa própria história, as histórias que ouvimos, que experienciamos, todas elas, de uma certa forma, nos marcam. E a gente sabe que logo na infância, boa parte daquilo que nós vamos ser está forjado ali na infância. Então, essas histórias nos cercam e nos ajudam a moldar quem nós somos. Mesmo nos nossos ambientes virtuais, né, nessa tecnologia que nós vivemos, nós temos a necessidade de contar essas nossas histórias. Podem ver que uma das coisas que faz tanto sucesso nas redes sociais é o TBT. Quando a gente posta uma foto antiga de algo que já passou, de algum evento da vida da comunidade, da vida, né, celebrativa da nossa igreja, e como isso nos faz bem, né? Como nos ajuda a recuperar um pouquinho da nossa história, nos ajuda a lembrar de como foi bom lá atrás e como foi importante aquele momento para nós chegarmos aqui hoje. As próprias redes sociais fazem esse serviço para nós, né? Enviando aquelas mensagens, as fotos que nós postamos há alguns anos atrás, mesmo nos ambientes virtuais, nós precisamos dessas narrativas que se manifestam de diversas formas, sejam pelas fábulas, pelos livros, pelos romances, pelas músicas, pelos filmes, pelas séries, enfim, são diversos tipos de narrativa que acontecem e que marcam a nossa vida como essa necessidade de preservar aquilo que nós passamos, aquilo que nós somos verdadeiramente. Fazer história é um jeito de não simplesmente esquecermos tudo aquilo que nós já vivenciamos, mas manter vivo, atual e presente na minha vida, fazendo com que eu possa dar esses passos em frente, seguindo, tendo a força necessária. E aí o Papa Francisco usa um vocabulário que muitas vezes ele utiliza, né? Que os protagonistas dessas histórias são os heróis, mas não aqueles heróis, como a gente vê muitas vezes em algumas dessas narrativas nos filmes, nas séries, os heróis do cotidiano, né? O Papa Francisco gosta muito de trabalhar essa questão
cotidiana, os santos do cotidiano, os santos ao pé da porta, como ele coloca em uma outra exortação apostólica, essas pessoas que no dia a dia da sua vida vão se doando, vão se gastando e vão cada vez mais anunciando o reino de Deus dentro da sua simplicidade, dentro da sua vida. Nesse primeiro ponto, destaco um trechinho da mensagem. O Papa fala que nós não tecemos apenas roupas, mas também relatos. De fato, a capacidade humana de tecer implica tanto os tecidos quanto os textos, né? O Papa está fazendo aqui uma referência ao livro do Gênesis, né? Quando Adão e Eva tecem as suas roupas, porque percebem que estavam nus, né? E aí o Papa faz exatamente essa relação. Não tecem somente roupas, mas histórias. Algo para que eles possam se vestir, se revestir e assim poder continuar a caminhada. Porém, o Papa coloca de que exatamente nessa narrativa do Gênesis já evidencia para nós que nem todas as histórias são boas. Se nós temos os heróis que se manifestam no cotidiano de nossas vidas, nós temos também os vilões, os antagonistas, aqueles que parecem complicar a situação do herói. Já nas Sagradas Escrituras, lá no livro do Gênesis, Adão e Eva, que tinham todo o paraíso à sua disposição, tudo correto, e estando na presença do próprio Deus, fazem a experiência do pecado, fazem a experiência de usar algo da criação de forma errônea. O pecado da desobediência não querem fazer conforme a ordem natural. O Papa coloca de que o mal, assim como entra no livro do Gênesis, também pode entrar na questão da narração, a partir do storytelling, como está aí, né? O narrar as histórias, o contar histórias, mas feito de uma forma extremamente instrumentalizada, técnica, que sabe muitas vezes como comover, mas algo extremamente frio, que não cria raízes. Não é uma história boa e verdadeira, história totalmente manipulada para que você, em algum momento, por alguns minutos, tenha algum tipo de sensação boa, mas que passa. É algo que não permanece. É um uso errôneo do instrumento da razão. É o uso errado daquilo que é bom e que faz bem para toda a humanidade. Não se corre o mesmo risco, cair no erro pelo uso errado da ferramenta que é feita. O Papa coloca de que não são nem as fake news que ameaçam a nossa comunicação, mas o deepfake, é um termo novo, né? Se o Papa dedicou uma das mensagens a falar só das fake news, na mensagem desse ano ele coloca o deepfake, aquele vídeo, muitas vezes, tão bem editado, tão bem carregado nas montagens, mas que a gente nem percebe que ele é fake, que ele não é real, que ele foi extremamente manipulado. E manipulado não para contar uma história boa, manipulado para destruir, manipulado para ameaçar, manipulado para derrubar alguém, manipulado, enfim, não para espalhar a verdade. Então é um uso errôneo dessa ferramenta tão natural para que nós possamos contar as histórias. É uma tentação, é um pecado que podemos cair, mas que nós temos as ferramentas de como fazer a nossa parte. E o Papa coloca justamente de que para que nós possamos fazer a nossa parte com toda essa complicação das fake news, dos deepfakes, nós precisamos de paciência e discernimento para redescobrir histórias que nos ajudem a não perder o fio no meio das inúmeras dilacerações de hoje. Histórias que tragam à luz a verdade daquilo que somos, mesmo na heroicidade ignorada da vida cotidiana. Quantas e quantas vezes a gente não vê hoje narrativas extremamente ilusórias? Se nós entrarmos, por exemplo, em alguns canais do YouTube, algumas páginas do Facebook, algumas redes sociais, a gente vai ver que muitas vezes se prega toda uma vida desconectada com aquilo que nós vivenciamos. Uma vida utópica, seja pelo luxo,
seja pelas festas, seja pelo glamour, muitas vezes é isso que é passado como valor para a sociedade. Aquele sonho de vida americano, de ter aquela vida boa, se trabalhando tão pouco, algo totalmente distante, desconexo com aquilo que nós vivemos. Essas são as histórias que nós precisamos evitar, mas tendo paciência e discernimento. Olhando que mesmo que elas existam, essas histórias, nós não podemos deixar que elas vençam. Com a paciência e o discernimento, nós combatemos o mal com o bem, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos. Nós não vamos, porque as histórias estão sendo narradas de forma errada, fazer uma narrativa errada também. Nós vamos então fazer ela de forma correta, pensada, com paciência e com discernimento do Espírito, para que essas outras mensagens não tenham tanta importância e não seduzam aqueles muitas vezes que não têm esse processo de discernimento. Nós temos como o grande exemplo para contar as histórias as Sagradas Escrituras. A Bíblia, que nos acompanha em todo o itinerário de oração cristão que está aí junto conosco, é a grande história das histórias, como o Papa Francisco nos coloca. Porque se nós olharmos do começo ao fim, nós temos uma grande narrativa, uma grande história que fala mais alto ao nosso coração do que outras narrativas. Nós estamos aqui reunidos, mesmo neste tempo de pandemia, porque também fizemos uma experiência com a palavra de Deus, com o próprio Cristo, o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Nós temos, então, já nessa designação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, essa importância de Deus, não somente como Criador, mas como narrador das nossas histórias. Então, é extremamente importante isso e termos como base as Sagradas Escrituras, para que a gente possa, então, identificar essas histórias corretas, identificar essas histórias que precisam ser anunciadas. Nós temos tantas histórias nas Sagradas Escrituras, tantos trechos que nos comovem, que nos emocionam, que a gente também pode ter eles sempre mais perto conosco. Chamado de algum dos apóstolos, de Nossa Senhora, de algum dos profetas, algumas histórias do Antigo Testamento que nos inspiram, olhar também as Sagradas Escrituras como essa grande colcha de retalhos, esse grande tecido que foi sendo construído ao longo do povo de Deus. Claro, a história do povo de Deus é muito mais ampla, mas ali estão apenas alguns trechos que evidenciam de maneira ainda mais direta a presença do próprio Deus na vida deste povo. A nossa história, assim como a história do povo de Deus, não nasce pronta. Ela vai se construindo, ela vai se fazendo, porque como o próprio Papa Francisco recorda, nós não nascemos perfeitos. Nós somos constantemente tecidos. Nós somos constantemente convidados a ir fazendo a nossa parte ao longo dessa história. O Papa coloca, né, de que a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. E tem um filósofo do século XIX, né, Kierkegaard, que fala de que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, é a grande carta de amor de Deus por nós. Então, que nós saibamos aproveitar e degustar esta carta, esta manifestação do amor de Deus, que tem por centro a figura de Jesus Cristo. Plenitude de toda a revelação, plenitude do amor da Trindade. E em Jesus, centro de toda a história, se nós recordarmos, né, o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, divide a história em dois grandes momentos, antes de Cristo e depois de Cristo, mostrando que até mesmo a história humana parece ter o Cristo como ponto central, como ponto de importância para toda a história. O Cristo, que é a plenitude do amor, se rebaixa na sua encarnação, assume a nossa natureza para se entregar e dar a ressurreição como grande fruto da sua paixão e do seu império
pascal, que nós possamos abraçar este grande mistério que ainda continuamos a celebrar neste tempo pascal, neste tempo da ascensão. O Papa coloca, então, né, justamente, a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro está Jesus. A sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo ser humano. E, ao mesmo tempo, a história de amor do ser humano por Deus. Nós temos nas Sagradas Escrituras, então, a resposta do homem a esse amor que Deus tem por cada um de nós. Nós não temos somente a recusa de acolher este amor de Deus lá no livro do Gênesis. Nós temos tantos e tantos, todo o povo que acolhe essa novidade, que acolhe a bondade do próprio Deus no meio do seu povo. Então, mostra que nós precisamos também dar a nossa resposta, como o Papa evidencia no final da sua mensagem. Ao longo dessa história de amor, né, entre Deus e a humanidade, nós temos os elementos mais significativos para o povo de Deus. E aí o Papa pega, então, o trecho do Êxodo, né? Êxodo 10, 2, né? Mas a gente já vai chegar lá. Esses acontecimentos que vão sendo narrados nas Sagradas Escrituras são exatamente aqueles que deveriam ser fixados na memória, aqueles mais importantes que formam inclusive a identidade do próprio povo de Deus, do próprio povo de Israel. Eles vão contando essas histórias para que eles possam também se reafirmar quem eles são, não perder aquelas raízes, não se perderem, né? O povo de Israel faz exatamente este caminho. Nós temos, então, ali no chamado da vocação de Moisés, um pouquinho da atuação do próprio Deus no evento do Êxodo, mas que exemplifica como Deus se faz presente também nessas histórias. Conversando com Moisés, Deus fala assim: eu ouvi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Deus, que é o criador da humanidade e também o narrador da nossa história, não fica à parte dessa história. Ele quer se fazer presente. Ele ouve os clamores, ele vê o sofrimento e por isso ele desce, por isso ele vai ao encontro da humanidade, mostrando como Deus se faz presente na história, mudando toda a história da humanidade. Esse trecho evidencia de forma clara o trecho que intitula a mensagem do Papa para este ano. Porque depois que Deus vê a miséria do povo, ouve o seu grito e desce a fim de libertá-lo, então nós vamos ter o embate entre Moisés e o faraó. E o trecho que dá título à mensagem do Papa deste ano é exatamente o diálogo de Deus com Moisés durante a 8ª praga, né? Então, Deus pede para Moisés que todo este processo de libertação que passa ali pelas pragas do Egito possa ser contado e fixado na memória do seu filho, do filho do seu filho, como Deus agiu em favor do povo, zombando dos egípcios e quantos sinais que Deus realizou no meio do povo, para que o povo, o filho, o neto, saibam de que Deus é verdadeiramente o Senhor do povo, mostrando de que deixar isso na memória, ensinar isso para as futuras gerações é fazer com que o povo não se esqueça daquilo que Deus já fez em nosso favor e também iluminando o nosso momento presente, o momento em que nós vivemos. Israel tem uma importância, dá uma importância muito grande para a escuta, para a memória. Os judeus têm diversas passagens gravadas de memória, que não significam apenas que decoraram, mas que tentam vivenciar, estão impregnadas no coração. Trazer
a manifestação de Deus que vem para libertar o povo, deixar isso gravado na memória, fixo na memória, é cada vez mais proclamar de que Deus não está alheio à nossa dificuldade, Deus não está alheio às nossas dores, mas vem em nosso encontro. A gente sabe, né, pelos estudos modernos das Sagradas Escrituras, de que os textos que nós temos do Êxodo não foram escritos tão próximos assim do acontecimento do Êxodo. Eles foram escritos posteriormente, mostrando de que esse mandato de fixar na memória já se fez presente verdadeiramente no povo de Deus, porque foram contando essa história, essa manifestação de Deus, e para preservar isso, colocaram por escrito, para que não se perca a essência dessa mensagem, para que não se perca a essência do próprio Deus. O povo de Israel, quando narra a sua história, quando conta aquilo que eles já passaram, eles professam a sua fé no Deus de Israel. Então, manter viva a memória é manter viva a presença do próprio Deus, deixando a fidelidade dos acontecimentos falarem mais alto. A gente tem aquele ditado popular, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Colocar por escrito é para o povo de Israel para mostrar que verdadeiramente Deus se manifestou daquela forma, para sempre e vai se manifestar continuamente ao longo da história de todo o povo de Deus. No Novo Testamento, nós temos a figura de Jesus que se utiliza das histórias, que se utiliza das parábolas, como nós chamamos, para contar os seus ensinamentos. Jesus que se utiliza de uma forma não abstrata, falando de Deus, do Pai, mas que utiliza essas pequenas histórias que evidenciam os seus ensinamentos, evidenciam qual é a sua missão na Terra, evidenciam como que os discípulos devem agir. Tudo isso a partir dessas pequenas histórias que Jesus vai contando. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós temos a história de Jesus que vai sendo construída, mas a sua história não termina quando nós celebramos, por exemplo, a sua volta para o Pai. A sua história continua agora impulsionada pelo Espírito nos apóstolos, em todos aqueles que continuam a sua missão. O conceito de história muda, né? Então a história não é apenas de uma única pessoa, de um povo, mas é a ação propriamente do próprio Deus que vem ao nosso encontro. A tradição oral, ela continua no Novo Testamento. Nós temos, dos 4 evangelistas, apenas 2 eram apóstolos. Alguns só ouviram falar de Jesus, mas eram tão fiéis os testemunhos, provocavam uma grande mudança nos apóstolos e por isso nos discípulos que ouviam aquela mensagem, e por isso esses outros evangelistas que não conviveram com Jesus diretamente também sabem colocar por escrito estes relatos, mostrando de que história e fé caminham sempre unidos. Contar a história é professar a fé. Uma história que entra na minha vida e me transforma, como transformou a vida dos apóstolos, que ouvindo aquelas passagens, aquelas perícopes, aquelas parábolas, mudaram totalmente de vida para abraçar um projeto novo, mesmo com todas as dificuldades que poderiam aparecer. A história de Cristo, narrada nos evangelhos, não é um patrimônio do passado, é a nossa história sempre atual. Mostra-nos que Deus se importa muito com o ser humano, a nossa carne, a nossa história, a ponto de se fazer homem, carne e história. O Cristo assume também a nossa história. E assim, nós também queremos assumir a história do próprio Deus, a história de Cristo. Nós queremos assumir a sua missão, com todas as implicações com todas as implicações que isso gera. Nós queremos viver como o próprio Cristo viveu, pensar como o Cristo pensava, né? Como a gente tem até um canto para falar exatamente sobre isso, né? Então, nós precisamos assumir verdadeiramente a história de Deus, assim como Deus assume a nossa história
assume a nossa carne. No quarto ponto, nós temos então uma história que se renova, uma história que não fica parada lá atrás, né? Como esse trecho da mensagem do Papa já tinha evidenciado. Deus muda a nossa história. Basta a gente lembrar de alguns momentos da nossa caminhada de fé que a gente tem uma mudança radical. Seja aquele momento que a gente participava da catequese, aquele momento que a gente faz uma experiência de fé forte, seja quando alguém nos convida para participar da pastoral e a gente continua a se engajar, a gente percebe como a nossa história é permeada das manifestações de Deus, assim como nós temos as outras histórias, as outras passagens nas Sagradas Escrituras. Mais uma vez, nós temos nas Sagradas Escrituras essa alegoria da escrita através das cartas de São Paulo. Vós sois uma carta de Cristo, confiada ao nosso ministério. E essa tinta que é escrita, não é a tinta dos papéis, mas sim escrita com o próprio Espírito de Deus nos nossos corações. O nosso coração, coloca São Paulo, é onde nós escrevemos a nossa história e deixamos também que Deus possa se fazer presente na nossa história, deixar Deus agir, deixar o Espírito Santo agir na nossa história para que ela possa ser verdadeiramente transformada e transformando também aquele ao redor que nós vivemos. E assim, quando nós nos permitimos que o Espírito escreva também a nossa história, nos ajude a endireitar a nossa história quando necessário. Gente, caiu? Caiu, Jorge. Pessoal? Oi, Fê, tô aqui. Oi, o Gu deu uma. Peraí que eu tô levantando o Gustavo. Ele caiu um pouquinho aqui. Ele já tá voltando. Estão terminando já. Depois nós vamos disponibilizar todo esse material, gente, para vocês no canal, em links através do YouTube. Aproveitando enquanto eu estou levantando o Gustavo aqui do chão, que ele caiu, o Padre Marcos entrou agora na nossa formação. Padre, gostaria de falar alguma coisa? O Gustavo caiu. Não, eu não consegui entrar antes, que eu fui fazer uma exéquias lá no cemitério Santo André, no paroquiano, mas é assim que a Fernanda mandou mensagem, eu já entrei. Na verdade, o que eu tenho para falar é agradecer a todos os agentes de comunicação da Diocese, e se vocês não viram, não participaram da missa com Dom Pedro hoje, no final da missa, Dom Pedro, ele deixou uma linda mensagem para todos os agentes da Pastoral da Comunicação da nossa Diocese, né? Então, vale a pena ver a gratidão do nosso bispo, com todo o trabalho que a PASCOM... Quando ele fala PASCOM da Diocese, não é só a PASCOM diocesana na pessoa do Gustavo, da Fernanda, também os funcionários do departamento, ele cita, mas é cada um de vocês que contribuem, compõem nas paróquias também, em âmbito regional, a comunicação, que neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, são vocês que estão fazendo o possível as pessoas não perderem contato com as suas paróquias, com os seus padres, e também levando mensagem de esperança. Então fica também a minha gratidão, a minha, do Padre Tiago, de todo o pessoal da comunicação aqui, da Cúria também. E, enquanto o Gustavo volta, aproveitando também a oportunidade, no finalzinho dessa live nós vamos lançar, para que vocês fiquem atentos, nós vamos começar, toda quinta-feira a gente já tem hábito de fazer isso nas nossas páginas pessoais. Mas a Diocese está resgatando alguns arquivos históricos também, momentos importantes da caminhada. Nós vamos lançar toda quinta-feira um TBT e esperamos contar com vocês também para a divulgação desses TBTs, que são momentos dos quais talvez muitos de vocês tenham participado e vivido em conjunto conosco. Então é isso, obrigado, Fernanda. E conseguiu levantar o Gustavo?
Ó, a Fernanda caiu também, gente, agora. Não, gente, o Gustavo tá tentando voltar porque deu um bug lá. Mas ele tá tentando. Tá certo. Falta pouco para terminar a formação, né? Já tá no finzinho da carta, das coisas da carta. Padre, quer aproveitar enquanto o Gu tá reiniciando lá o computador e passar? Eu tenho um... Eu não sei se é o Padre Tiago. Padre Tiago, o senhor tá aí? Tem um iPhone Tiago. Não sei se é ele. Acho que não. Pessoal, lembrando que semana que vem nós temos mais um momento separado, que aí nós vamos conversar sobre transmissões online. Então eu peço para vocês, para vocês anotarem tudo que tem de dúvida, dificuldades, que a gente vai conversar sobre transmissões, né, em tempos de pandemia. Vamos falar de algumas ferramentas. Vou tentar trazer para vocês, ignorem a turbina de fundo, tá? Vou tentar trazer um pouquinho para vocês como fazer somente pelo celular, também como usar outras ferramentas, como notebook. E aí a gente vai ter alguns momentos para poder trazer a realidade de cada um. Peço a vocês que tragam as anotações também das dificuldades que vocês têm no dia a dia para a gente trocar informação. Eu vou achar o Gustavo aqui que ele entrou e já vou liberar ele para a página, para ele colocar, tá? Voltei, gente. Acho que dá para continuarmos. Só me falem se vocês estão enxergando aí, por favor. Tá tudo Quase. certo? Você já falta ainda a apresentação. Pronto? Aqui? Tudo certo? Agora sim. Deu pra ver. Desculpem, pelo amor de Deus, desculpa, gente, as falhas técnicas acontecem. Machucou, Gu, na Mas queda? senão, então. Não machucou, não. Então tá bom, vamos lá. Tá tudo certo. Relaxa, eu já caí no meio, eu caí, né, nesse sentido de internet, no meio da missa. Depois, eu nem Acontece. percebi. Faz parte. Mas então, acho que a internet está dando a dica para eu não me estender muito e a gente já está encerrando também a mensagem do Papa, né? Eu falava dos exemplos, né, das histórias que vão sendo permeadas pelo Evangelho e que a gente vê a manifestação de Deus na história dessas pessoas. Nós temos, então, o Papa coloca, né, alguns exemplos clássicos de histórias, de relatos, de escritos que evidenciam essa presença de Deus na história humana, mas o Papa também reconhece aqueles exemplos desconhecidos, que não são esses exemplos vendidos, onde a gente consegue achar nas livrarias, né? Nos exemplos clássicos, o Papa recorda, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho, onde ali Agostinho coloca um pouco da sua vida e da manifestação de Deus que muda radicalmente a sua história. Nós temos o relato do peregrino de Santo Inácio de Loyola, que também ali escrito demonstra como Deus age na vida desses que querem seguir o método inaciano. A vida narrada de Santa Teresinha do Menino Jesus através da história de uma alma, onde ela também se coloca como aquela pequenina, colocando a pequena via em prática. Mas o Papa também recorda dois exemplos que não são de escritos propriamente religiosos, de santos da igreja. Ele dá o exemplo de um escrito chamado Noivos Prometidos, de Alessandro Manzoni, um dos romances mais famosos na Itália, que mostra a profundeza do amor dos esposos, a santidade dos padres que aparecem naquele escrito. Nós temos os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um autor russo, que mostra a profundidade do agir humano, do coração humano, mas também essas nossas histórias que nós vemos nas nossas comunidades. Essas histórias que estão cheias de evangelho, que precisam ser anunciadas, que precisam ser manifestas através também da nossa comunicação, e a gente precisa criar mecanismos para que essas histórias possam ser anunciadas.
pensar em ideias que essas histórias se tornem um pouco mais conhecidas, porque elas também nos catequizam, elas também nos ensinam a ser mais seguidores de Cristo da forma correta, no exemplo dessas pessoas. Exatamente. O ponto final da mensagem do Papa vai falar sobre essa história que nos renova. Tudo isso que nós falamos, a leitura do livro do Êxodo, que dá título à nossa mensagem, os evangelhos, a vida de Jesus, a história desses santos, desses clássicos que as formas fazem com que a gente olhe também um pouquinho mais para as nossas histórias, olhar para a nossa própria vida e ajudar a escrever a nossa própria história. Não simplesmente para termos um saudosismo daquilo que já vivenciamos, mas trazendo as memórias e nos impulsionando para o nosso futuro, deixando que Deus possa também escrever um pouquinho delas, que a gente não se queira ser esses únicos donos das nossas histórias, mas que a gente abra uma brechinha para que Deus também se manifeste, para que Deus também possa ter o papel principal de autor e de escritor das nossas histórias. Mas a gente precisa dar abertura para que Deus possa fazer isso. Dessa forma, o Papa reforça de que as nossas histórias, em tudo aquilo que nós vivemos e trazemos, nelas ninguém é figurante no palco do mundo. A história de cada um de nós está aberta à possibilidade de mudança na medida em que nós nos abrimos para o que Deus tem para cada um de nós. E aí eu coloco apenas um ponto sobre os tempos atuais, porque nós estamos vivendo este tempo de pandemia, de isolamento social, e é interessante porque o próprio povo de Deus fez um movimento muito interessante. Quando o povo de Israel estava preso, exilado na Babilônia, eles olharam para o acontecimento do Êxodo, da libertação no Egito, e tinham a confiança de que Deus se faria presente daquela mesma forma. Assim como o povo foi liberto por Deus da escravidão do Egito, o povo que estava no exílio também percebe de que Deus vai se manifestar e eles vão sair dessa situação. Que nós também possamos, então, ter um pouquinho desse olhar já presente nas Sagradas Escrituras e ver como Deus, que sempre se manifesta, também se manifesta no hoje da nossa história, mesmo nesse nosso momento de dificuldade. Se nós lembrarmos, o Papa hoje volta a ir até a Praça de São Pedro e dar a bênção aos fiéis que ali estão. Nós temos toda a dificuldade deste momento, mas tudo isso, com a graça de Deus, vai passar. Que nós possamos, então, assim, tinha um slide, mas eu leio aqui. O Papa, só para finalizar, o Papa coloca de que não é inútil narrar a Deus as nossas histórias. Ainda permaneça inalterada a crônica dos fatos, mudam o sentido e a perspectiva. Narramos-nos ao Senhor é entrar no seu olhar de amor compassivo por nós e pelos outros. A Ele podemos narrar as histórias que vivemos, levar as pessoas, confiar situações, como a que nós vivemos. Com Ele, podemos recompor o tecido da vida, cosendo as rupturas e os rasgões. Quantos nós, todos precisamos disso. Que nós possamos narrar a nossa história para Deus e deixar também com que Ele se faça presente no meio de nós. Obrigado por vocês terem me ouvido um pouquinho. Deixo aberto para as nossas interações, para as nossas conversas e desculpem aí a falha da internet. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estava com o chat, não consegui abrir o chat. Deixa eu abrir aqui. Gu, no chat não apareceu nenhuma não, Gu. Mas eu certo. Eu pus a carinha aqui de todo mundo. Quem quiser ligar aí pra gente a câmera pra gente se ver. Ver os rostinhos por aí. Ai, que legal, ó. Que lindo. Como é bom vê-los, né? A gente tá tão longe, né? Que alegria poder vê-los. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, né? O Gustavo sempre presente no caminho junto com a gente. Convidar vocês para a semana que vem.
no mesmo horário. A gente inicia, abre a sala uns 10 minutos antes para vocês chegarem. Então, tragam todas as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem sobre transmissão para a gente conversar. Eu queria... Tem uma pergunta aqui, ó. Gu, do Padre Tiago. Gustavo, como nossas PASCONs paroquiais podem contar a partir de nossas realidades e de nossas tecnologias? Como nossas PASCONs paroquiais podem contar histórias a partir de nossa realidade e das nossas tecnologias? Novas tecnologias. Novas tecnologias. Eu acho que isso é interessante, né? O Papa coloca lá no comecinho sobre a verdade das boas histórias e como existem essas boas histórias nas nossas comunidades. Mas a gente precisa vivenciar aquilo um pouquinho que o Papa Francisco tanto nos pede. Essa cultura de ir ao encontro daqueles que estão próximos, né? Daqueles que estão na nossa comunidade, sabendo valorizar aqueles que já têm mais tempo, muitas vezes, na vida da comunidade, aqueles que já estão ali, que construíram a história da paróquia, da comunidade que nós estamos. Eu acho que uma forma de incentivarmos a contar essas histórias e essas boas histórias que existem nas vidas das nossas comunidades é utilizando de alguns meios que a gente já tem, né? E eu sei que em algumas pascões, em algumas paróquias, a gente já faz isso em alguns instrumentos, como, por exemplo, fazer algum tipo de entrevista com algumas pessoas da vida da comunidade e colocar no jornal da paróquia, no informativo paroquial. Isso é um jeito já de contar essas histórias, mas por que não também trazer essa realidade para as novas tecnologias? A gente, nesse tempo de pandemia, está abusando muito mais do vídeo, né, das lives, das entrevistas. Por que não fazer algo nesse sentido também para contar essas histórias da vida da comunidade, né? Então, fazer um momento de entrevista, de live entre os nossos paroquianos para contar essas histórias, as histórias das pastorais, né, também, como foram surgindo, como foram se estruturando. Isso é muito, muito interessante. Não deixar, né, essas histórias passarem. Essas histórias precisam ser compartilhadas, não é como fofoca, né, não é simplesmente para saber da vida alheia, mas para que a gente possa ver como Deus continua a se manifestar. Formas, ferramentas nós temos as histórias, né? Então, que a gente possa correr atrás e utilizá-las dentro dessas novas tecnologias. Que seja, por exemplo, né, com o TBT, como eu comentava no começo, né? De trazer um pouquinho da história da comunidade, dessas pessoas importantes, e colocar a criatividade em prática para fazer esse anúncio das histórias que têm esse cheiro de evangelho. Uma das histórias que estamos contando também nessa quarentena é o Vicariato Episcopal para a Caridade Social. Eu penso que ele veio através do sínodo de uma ansiedade nossa e também, diante dessa pandemia, ele teve que dar um bom e um trabalho lindo que ele está fazendo, né? De união de todas as paróquias. Eu queria aproveitar ter tocado no assunto do vicariato, dizer para vocês que a Semana da Comunicação ela tem um cunho social também. O ano passado a gente cobrou uma taxa lá para poder fornecer o material para vocês, e esse ano a gente queria fazer em prol do vicariato. Eu vou disponibilizar agora para vocês o QR Code do PicPay e do PayPal, para quem quiser utilizar, e depois eu mando por e-mail o link, quem puder ajudar o vicariato. Claro, não tenho como ajudar em dinheiro, o que eu posso fazer? Vai nessa paróquia, leva 1 quilo de alimento e diz, em prol do vicariato, em prol de uma família que precisa. Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês, rapidinho. Vocês estão vendo aí todo mundo? O PicPay, o PayPal, quem puder contribuir através dele, ou então nós temos a conta que eu vou colocar aqui para vocês também no nosso chat, ou então levar o próprio alimento até as comunidades, as paróquias de vocês em prol do vicariato, tá bom? Então a gente desenhou tudo isso para ter um cunho social, para estar ajudando as famílias que mais necessitam nesse momento, tá bom? Vou enviar aqui para vocês em arquivo também. Oi, Fernanda. Oi. Desculpa atrapalhar. Que é isso? Eu tenho uma dúvida também, né?
eu gostaria de colocar, a gente gostaria de colocar essa parte do PicPay na paróquia. Com quem que eu posso falar durante a semana? É a Cris, tá falando comigo aí, né? Isso. Cris, primeira coisa, você tem que ver com o seu pároco, se ele tem interesse de estar usando esse meio, PicPay e assim por diante. Se ele tem interesse, tem interesse, fica mais fácil. Aí você você vai fazer. Eu sou da secretaria. Ah, legal. O que você faz, então? Você pega o seu CNPJ da paróquia, entra no site do PicPay e no site do PayPal e cadastra através do site. Entrando lá, eu posso até mostrar isso semana que vem para vocês, o passo a passo. Você tem que gerar o botão doação. Então, o PicPay não precisa, porque você se torna como se fosse uma lojinha online, então as pessoas digitam lá. Por exemplo, Diocese de Santo André, encontram o nosso logo e lá eles conseguem já transferir o dinheiro. O PayPal, eu tenho que entrar e criar a conta e criar um botão doação. E aí ele gera um botão doação, que a pessoa pode doar, se quiser, um valor fixo por um mês, ou aquele valor, e paga no cartão de crédito. Então, semana que vem, ou se você quiser me mandar mensagem no meio da semana que tem mais pressa, a gente faz o passo a passo. Mas a semana que vem eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar utilizando o PicPay, o PayPal, o PagSeguro. Muitas paróquias usam a maquininha PagSeguro. Ele também permite gerar esse botão e gerar um QR Code também. Ah, perfeito. Tá bom? Muito obrigada, Fê. De nada, mas manda mensagem que cadastro a gente faz passo a passo junto, tá bom? Eu mostro aqui Tá também joia. semana que vem. Obrigada. Amém. Padre Tiago, não sei se o senhor está com fone, eu acho que o senhor não está com áudio. Gostaria de dar alguma palavrinha? Bom, eu vou pedir Padre Marcos. Oi. Oi. Não sei se ele quer dar a benção final. Acho que o Padre Tiago ele está somente com... É que ele deve estar pelo celular, pode ser que esteja meio difícil. Difícil, isso. Aproveitando, então, que nós estamos falando sobre contar histórias. A semana passada, numa das reuniões do departamento, como eu falava a questão do TBT, e nós vamos passar a rememorar. E contamos, inclusive, com vocês, agentes, para nos ajudar a lembrar momentos importantes que a nossa diocese viveu. Poder mandar também lá para o departamento de comunicação, mandar para a Fernanda, para o Gustavo, em específico, para nos ajudar, porque tem momentos que não são só paroquiais, mas mesmo de determinada paróquia, que abarca algo maior, ou um momento legal, a Jornada Mundial da Juventude, quando teve a organização para o Rio, a Semana Missionária, se vocês têm alguma coisa, algum vídeo. São coisas bem interessantes que nós estamos resgatando também, um resgate histórico da diocese. Dos festivais vocacionais, estou vendo que o Jorge está ali embaixo, quer dizer, pelo menos para mim está embaixo. Então, o Jorge e a Cris aí, tudo certinho. Então, nós vamos colocar uma chamadinha do nosso TBT agora, se eu conseguir, porque eu nunca compartilhei tela nesse negócio. Espera aí. Ai, Jesus, o que eu faço? É esse aqui? Então, entrou? Oi, dá play. O que está acontecendo? Cara, eu sinto uma viajante do tempo. Então, agora eu não sei sair, Fernanda, mas tudo bem. Pronto, Isso, foi. saiu. Então vai ser a chamadinha dos nossos TBTs, né? Engraçado, legalzinho assim, só para a gente tentar também, e porque nós estamos também entrando com um canal no TikTok, o Padre Tiago havia comentado também. Então, aceitamos bastante ideias sobre... Tá morrendo de... Só temos um artista. Ai, Jesus. Verdade, temos indicações. Isso, Paulinho, fica a dica. Vamos lá. Então, para a gente também começar a fazer os TBTs católicos também. Então, a gente conta muito com vocês, porque a diocese também não realiza nada sozinha. Se não forem vocês, comunicadores aí ao redor desse mundão que é esse grande ABC, a gente não realiza nada. E é isso aí, Fernanda.
Padre, quiser dar a benção final já para a gente encerrar. Pessoal, nos vemos domingo que vem às 16 horas. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor, fiquemos em casa, que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Gente, beijo. Tchau, gente. Fiquem com Tchau. Deus, gente. Até mais. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que Deus vem. abençoe. Tirei altos prints, Jorge. Thaís, tirei vários seus, hein? Ele não vale, hein? Vou fazer figurinha do senhor. Olha, vocês que é a primeira Palmeiras. vez que participam de um momento nosso, da Pascol, se preparem, porque é essa coisa no final, tá? Vocês aguardem os memes. Vocês acham que vocês estão bonitinhos aí na tela? de cabeça para baixo aí. Vocês acham que é bonitinho que Alguém vocês estão comendo de aí? cabeça para baixo. A gente mantém, assim, a postura no começo da formação, do momento, né? Depois a gente lembra do Esse TikTok do final já era, Paulinho. Thaís está de edredom, gente, na formação, Eu gente. posto, Paulinho, olha ali. Ó, tem um monte de casal bonitinho aqui, ó. Tem o Augusto de casal, tem a Orlana e a Ana. Cadê, ó, que tá mostrando? Tudo se esquentando um lado do outro aqui, ó. A Celina com o esposo, eu acho que é. Quem mais tá de casal aqui? Ó? Tem uma galerinha aqui, a Augusto. A Karina, Celina, a Cris. o Cris. Karina! Tá todo mundo aí se esquentando, né? Ó, o casal aqui, ó. Angelita é da Nossa Senhora das Graças, né? Eu fiz pastoral lá. Muito bem. Gente, se deixar, a gente continua aqui até amanhã falando besteira e dando risada, viu? Porque aqui o povo é doido. Eu não parei a gravação, eu quero ver quem vai assistir isso depois dessas loucuras. Frei Rivandro, eu vi que